Boa noite a todos, bem-vindos de volta a mais uma Segundas com Emmanuel. Voltamos dessas férias desde o ano passado, estamos retomando hoje o nosso primeiro encontro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Pretendemos aí toda segunda-feira nesse mesmo horário, das 8 até mais ou menos umas 15 para as 9, depende de como vão as discussões no nosso grupo, dando continuidade aos estudos do livro Pão Nosso, do nosso querido e amado Emmanuel, com a psicografia do Chico Xavier. A gente vai dar início, vai dar continuidade ao capítulo 22, tá? Quem tem o livro em casa, separar, eu vou pôr ela também, a leitura na tela também, mas hoje vai ser o 22 com o título Inconstantes, tá bom? Antes de eu colocar a oração, a nossa música, hoje nós vamos ter uma música de oração, tá? Uma música da Elizabeth, né, que já ficou marcado, né, Elizabeth Lacerda e Emmanuel no Segundas com Emmanuel, sempre tem alguma, né? Eu queria agradecer, gente, eu queria agradecer muito a vocês que estão aqui, sei que teríamos mais pessoas hoje, provavelmente tiveram alguns imprevistos, né? Esses retornos, assim, a gente sempre sabe que dá alguma bugada aí, algum compromisso. Queria agradecer a oportunidade de estar trabalhando aqui mais uma vez, em nome da FEMEL. Agradecer por poder divulgar a doutrina a pessoas que muitas vezes não podem estar presencialmente na casa. Então, é uma ferramenta online muito importante que a gente desenvolveu durante a pandemia, uma coisa boa que a pandemia nos trouxe, é essa união através de reuniões virtuais, não é? Então, a gente já está no presencial, na Casa Espírita, nas quartas-feiras, mas mantendo os nossos encontros aqui, para quem não pode vir, porque mora em outra cidade. Hoje não temos aqui, mas está sempre conosco uma pessoa de outro país. Não é maravilhoso? Do Canadá, a Miriam participa com a gente do Canadá. Estela de São Paulo, Dri lá de Londrina. Eu estou em Londrina, inclusive, gravando. Tá vendo? Olha aqui, que legal, né? Agradecer, porque estamos mentalmente juntos, a gente cria uma união muito boa, né? Vira uma família. A oportunidade de trabalhar para o meu crescimento, porque a pessoa que mais está se beneficiando com esse curso sou eu, que sou eu que estou estudando, eu que estou aprendendo, tá? Que é bem importante colocar isso. No Espiritismo, nós não temos uma pessoa que sabe mais que a outra, a gente tem um que estuda e transmite e troca ideias, né? Nós não somos mais importantes nem melhores que ninguém. E gratidão, principalmente, por poder conviver com cada um de vocês e revê-los aqui mesmo na telinha, a gente está se vendo novamente. Que todos nós tenhamos um lindo ano de 2022, com muita saúde, muita paz e muitas coisas boas juntos em nossas vidas, tá bom? Chega de falar? Depois eu falo. Vamos para a nossa oração com a Elizabeth. Te buscar, abre as portas do coração. Pense naquele que um dia na cruz demonstrou compaixão. Mesmo que tudo pareça não ter uma solução,
assim ele nos convidou. Do alto da cruz em resposta, tratou seu algoz com amor. Pediu a Deus perdoasse o povo que o expulsou. Misericórdia e bondade Jesus demonstrou. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. A Miriam chegou, deixa eu pôr meu fone aqui, que meu som não está muito bom, eu não consigo ouvir vocês. Aí. Bom, gente, o convite dessa oração vai ter a ver com a nossa fala dessa noite. Deixa eu arrumar meu Kardecinho aqui. É o nosso cenário, né? Não pode perder o Kardec aqui de vista, gente. Ó. Essa música começa dizendo: quando a dor te buscar, abre as portas do coração. É lindíssimo, né? Belíssimo. Eu acho que até a gente já trabalhou algumas outras vezes aqui. Toda oportunidade que eu tenho eu coloco, porque essa música representou na minha vida um momento muito importante. E o tema de hoje, na questão dos inconstantes, vai tocar nesse assunto. Então, eu quero levantar algumas partes importantes dessa música inicial de oração, que é a gente aceitar a dor e a agonia e as provas quando elas chegam até nós, né? Quando a dor te buscar, abra as portas do coração. E quando tudo parece não ter uma solução, ele diz: olhe para o alto e veja o Cristo estendendo-lhe as mãos. Depois ela também diz: o Cristo, né, enxuga as tuas lágrimas e alerta, a fé sempre vence, ou seja, o sofrimento não será eterno, tenha confiança. Também fala sobre levanta-te, vai em paz, assim ele nos convidou. E Jesus também nos dizia: vá e não peques mais, querendo promover a mudança de pensamentos e atitude das pessoas, né? E o auge, né, de todo esse processo é Maria, mãe, vendo o próprio filho sendo exposto a uma tortura, a um sacrifício tremendo para o período, crucificado como marginal na cruz. E ela faz o quê? Pede ao céu sustentação.
porque ela sabia que o filho veio para passar por provas. É uma entrega. Ela entrega a sua dor ao pai. Perder um filho, quem é mais sabe. Não tem nem mais o que falar, né? Você ver seu filho sendo morto e você olhar para Deus e confiar que Deus tem um plano. Eu acho que é uma prova maior, não tem. Não é verdade? Vamos ficar com essas questões na mente, tá? E agora eu vou pôr para a gente a leitura de hoje, que é o nosso Emmanuel. Foi aí, né? Ó, capítulo 22, inconstantes. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Hoje nós vamos falar sobre a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 6. Citações de Emmanuel, em cima dessa leitura de Tiago. Inegavelmente existe uma dúvida científica e filosófica no mundo que, alojada em corações leais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem que, procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo acaba sem atravessar porta alguma. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Para que alguém ajuize com acerto, com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma causa que nos ajude e edifique. Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma para outra parte. Quando servires, ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem, e é sempre o mesmo Senhor paternal, através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Então vamos lá, vamos começar pela... Como sempre, a gente tem um formato, vamos continuar com esse formato que deu certo, né? Vamos pegar a frase de Tiago, vamos contextualizar lá na Bíblia. Então, eu fui lá na Bíblia, peguei a citação de Tiago. Tiago, ele começa nos falando, né, o capítulo 1, versículo 6, vamos pegar o versículo 1. O título é Paciência nas provações. É de lá que sai essa frase que o Emmanuel colocou aqui para a gente, tá? Então, resumidamente, que eu não vou ficar lendo, né? O Tiago diz que é suma alegria quando passais por diversas provações. Aí você fala assim, caramba, vamos começar assim já, né? Nossa, que alegria que eu estou porque eu estou sendo provado. Calma, calma, calma. Esse é o espírito que a gente tem que manter. Não é o que a gente faz, né, queridos? A gente não faz isso, não. Eu não faço. Por isso que eu disse que eu sou a primeira que tem que aprender. A gente reclama, a gente cai, a gente esperneia igual criança no chão, né? Mas não é isso. Tiago está lá, gente, falando para os primeiros judeus que estão se tornando cristãos da importância da aceitação das provações, tá?
sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Daquela, a paciência tão falada que a gente precisa, né? O que são provações? Eu gosto muito de palavras, né? Você já me conhece faz tempo. E aí, você procura o que é a palavra provação. Para você que ficou com dúvida, falou, não é possível que Tiago foi lá na Bíblia e escreveu isso, que é de suma alegria quando a gente passa por diversas provações. O que é uma provação? Ato ou efeito de provar, ou uma dificuldade, uma situação aflitiva. É um sofrimento muito grande que põe à prova a força moral, a fé e as convicções de um indivíduo. Sim, Tiago sabia o que eram provações. Os primeiros cristãos, mais que ninguém, sabiam o que eram provações, né? Estavam expostos às diversas perseguições, né? Pagavam com a própria vida a divulgação do Evangelho do Cristo. Então, tem um cabelo aqui. A pergunta fica assim: quem passa por provações com alegria? Não vou responder, não. Eu não sou. Não sou eu, tá? Já estou avisando. Mas é uma pergunta importante que a gente, como espíritas, nós temos um dever moral de crescer. Então, se nós temos um evangelista trazendo isso para a gente, vamos começar a trazer um mesmo. Mas passar pelas provações, ele diz assim, que é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros. O que ele quer dizer com isso? É a evolução espiritual com suportar as dores com a fé. É Maria entregar as dores, a sua dor na mão do Pai ao ver seu filho crucificado. Um espírito dessa magnitude, naquele momento na Terra, né? Por aí a gente já vê a elevação de Maria. Se precisais, ele continua, Tiago continua, ainda não chegamos na citação do Emmanuel, tá? Se precisais de sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé, sem nenhuma dúvida, porque o homem que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. E é essa relação do ser humano com Deus que não se deve ter dúvida. Ele não disse que é para a gente não questionar as coisas, ele não disse isso, ele está dizendo na relação do ser humano com Deus a pedir a sabedoria. Isso é muito importante fazer distinção, porque é a primeira parte que o Emmanuel vai trazer para a gente, né? Ter fé, agora quem está levantando essa questão sou eu aí dentro da leitura da Bíblia, é ter constância. O título do nosso estudo de hoje é o contrário, são os inconstantes. E o que é ter constância? É ter persistência, é ter determinação, é crer que você vai chegar em algum lugar bom. Isso é ter constância. Então, ter fé é ter constância. Olha aí, olha que importante. Deus atende o que precisamos para o nosso crescimento moral e espiritual. Se crermos verdadeiramente nisso, aprenderemos a tirar lições dos acontecimentos, das provações, das provas da vida, que muitas vezes somos nós mesmos que criamos. E aí, Tiago, lá no versículo 13, eu fui adiante, porque essa parte é muito importante. Ele diz assim: ninguém, quando for provado, né, quando passar por esse momento difícil, diga, é Deus que me tenta. Não é Deus. Olha que coisa linda. Deus é inacessível ao mal e ele não tenta a ninguém. Os males que nos afligem são frutos dos nossos próprios erros cometidos. E se eles estão voltando como provas, é porque Deus, de tamanha sabedoria e misericórdia, permite que nós enfrentemos a nós mesmos para podermos crescer. Isso é ter fé no Espiritismo. É ter uma explicação para essas coisas que estão acontecendo. E ele vai dizer uma palavra lá, na Bíblia que eu tenho traduzida, está assim: cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Você
não entendeu, vai no Google e digita, tá lá, concupiscência, sabe o que é que nos tenta? É a cobiça por prazeres, por bens materiais e prazeres sensuais. A materialidade da vida. É isso que faz a gente cometer os erros, e é isso que faz a gente errar até com Deus, quando estamos passando por provas e falando, é Deus que fez isso comigo. Ah, eu tenho que aceitar, porque foi Deus que não foi Deus, não. Vamos pôr cada um dentro da sua parte. Ele permite que nós corrijamos os erros que cometemos. É diferente de ter um Deus que fica lá com picuinha tentando os seus filhos. Não é esse o Deus que se promete, não é? Para e pensa, cada um com seu livro sagrado nas religiões cristãs, até mesmo no judaísmo. Não é essa a proposta de Deus. A gente não pode olhar para Deus com esse olhar, tá? Tudo o que é perfeito procede de Deus, vem de Deus. Então é importante a gente ter essa ideia, tá? Aí, vamos para o Emmanuel. Lá no primeiro parágrafo de análise dele, que ele vai começar com a palavra lá, inegavelmente, ó, né? Esse primeiro aqui, ó, deu para grifar hoje, que maravilha, adoro. Ele está falando que ele não é contra as pessoas criticarem, duvidarem das coisas, não é a dúvida, ele vai dizer que, ó, é um estímulo precioso à posse de grandes e elevadas convicções. Nós temos aqui professoras, né, que já estudaram, já fizeram mestrado, doutorado, cientistas, né? O que move o conhecimento é a dúvida, são as perguntas. Então, não é isso que o Emmanuel está falando. Ele está dizendo da relação do ser humano com Deus. Então, essa relação onde o ser humano quer ter vantagens, olha o que ele diz, vantagens particularistas de Deus. Então, eu vou orar, vou negociar com Deus. E quantas vezes a gente vê pessoas trocando de igreja, né? Por causa disso. Porque a pessoa quer encontrar a igreja que fale o que ela quer ouvir, não que ela tem que mudar, porque essa é a proposta do Espiritismo. O Espiritismo, ele não quer que você mude porque o Kardec falou. Ele quer que você mude para que você entenda que é preciso a sua mudança, uma sua evolução. Quem vai se dar bem em primeiro lugar com a sua mudança é você. Então, são poucos os que encaram o Espiritismo como doutrina de vida, porque ele nos coloca frente a frente conosco mesmos, né? Então, o Emmanuel está trazendo, ó. Então, essa história de querer negociar com Deus só o seu bem menor, as suas vantagens particularistas, isso aí não dá certo. Ele está propondo, o que ele vai propor? Que a gente enxergue não apenas a materialidade, que a gente enxergue além disso. O que são, ó, ele diz assim, ó, cadê aqui no final? Costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa sem qualquer propósito nos valores substanciais da vida. O que é um valor substancial da vida? É algo que você não compra, queridos e queridas. É a nossa vida eterna, a vida do nosso espírito. Daqui a gente não leva o que é material. Então, é nesse ponto, ele está contrapondo a materialidade com as questões espirituais, tá? Agora, e ainda quer propor que Deus, né, nessa relação ainda no primeiro parágrafo, que Deus satisfaça a sua pequenez mundana. Ah, eu quero isso, e faz os pedidos para Deus em suas orações, e diz ainda que Deus o está tentando, porque quer adquirir aquele bem material, aquele cargo. Então, é aquela vantagem que só pensa em si em primeiro lugar, nunca tem o coletivo, nunca tem o bem maior, nunca se pensa em humanidade, né? Agora, será que nós somos assim? Né, o Emmanuel falou no geral, não acusou ninguém, não. Tem hora que quando ele já chega dando aquele tabefão na nossa cara. Aqui ele falou no geral. E eu estou fazendo pergunta, será que nós somos assim? Será que a gente tenta negociar vantagens com Deus?
nós pensamos, qual é a nossa relação com Deus e com a vida? Como a gente se relaciona com Deus? Não vou responder, não. Quero que vocês juntem as perguntinhas aí e façam a tarefinha de casa durante a semana. Vamos investigar. Como nós pensamos isso? Nós pensamos, o que é Deus para a gente? O que é Deus para mim? O que é a vida para mim? A gente tem que começar a olhar, porque responde muita coisa para a gente. Tá? Ainda enxergamos a vida, agora vamos para nós espíritas. Ai, aí todo mundo já dá até aquela arrumada assim na postura e fala, ai, e agora? Ainda enxergamos a vida sob a ótica desta encarnação? Era para estarmos assim? Limitados à visão de uma vida só, sabendo que somos imortais? Somos, olha que eu anotei, fiz um quadradão aqui nas minhas anotações, ó. Somos seres imortais em experiência carnal no planeta Terra. Já caiu o ficha. Às vezes a gente ouve isso a vida inteira. Eu ouvi isso a vida inteira. Eu tenho mais de 20 anos no espiritismo, gente. Desde que eu acordei para a vida, né? Quando eu acordei para a vida, caí no espiritismo. Agora que algumas coisas estão fazendo sentido para mim. Porque a gente vai amadurecendo. E de repente você fala, nossa, mas eu já ouvi isso na casa espírita tantas vezes. Ah, mas eu li livros, eu li romances. E de repente tudo começa a fazer sentido. Por quê? A gente não pode fechar e achar que a gente está pronto. Né? Ah, eu estou aqui fazendo o curso aqui com a Marilyn, nossa, já está bom, não preciso fazer mais nada não, já estou mandando o meu tijolinho lá para o nosso lar, que o espírito não fala no céu, ele fala o nosso lar e o umbral. Aí você para e pensa até que ponto está a mesma coisa do outro, só está trocando os conceitos, né? Segundo parágrafo, agora vem. Agora, vamos lá. Ele fala assim, quem se preocupa em transpor diversas portas, acaba sem atravessar porta alguma. Então, os inconstantes, que é o nosso título aí que permeia todos os parágrafos, são aquelas pessoas sem fé, sem um conceito de Deus válido, sem um conceito de vida adequado. Eles procuram se preocupar em transpor essas portas, são fazer perguntas, em buscar religiosidades diferentes, às vezes se perdem nas preocupações mundanas, sempre trazendo os questionamentos, as dúvidas que se assemelham à onda do mar, que cai de um lado para o outro e não chega a lugar nenhum. De que maneira? Usando como princípios as suas ideias egóicas, voltadas só para si, para o seu bem, para os seus. E eles não avançam na encarnação. Não retrocedem, porque a misericórdia de Deus é tão maravilhosa que a gente não volta. Mas estaciona, queridos. Nós podemos estacionar. Então, assim, a doutrina espírita, ela nos traz esse conhecimento de que nós não regredimos, mas podemos não evoluir. Então, é importante. O que a gente tem que fazer, então, para a gente dar uma melhorada? O Emmanuel, eu fico abismada, chocada e maravilhada com espíritos como Emmanuel, como Joana de Ângeles, como Bezerra de Menezes, espíritos de grande escola, que trazem obras para nos ajudar. Gente, eles já evoluíram. O Emmanuel voltou, né? Voltou na encarnação, Chico, né? Chico retorna ao plano espiritual, Emmanuel reencarna. Bezerra pode já sair até das esferas terrestres, continua trazendo consolo por amor ao próximo. E a gente continua fazendo um movimento contrário, olhando só para si, e não entendeu que é o oposto. A evolução está no outro ponto. É no olhar para todos. É no falar, nossa, enquanto o meu planeta não evoluir, eu não vou evoluir sozinho. Eu não vou para frente sozinho. Gente, é lindo. É lindo e, para nossa, quase inconcebível, né? Pela nossa pequenez moral, né? O terceiro, sobre a leviandade. O que é leviandade? Apareceu a palavra aqui. A Marilyn já falou, eu não posso continuar lendo. A professora Marilyn falou, corre lá, Google, nem precisa do dicionário, queridos jovens, né?
Aqui a gente tem uma certa idade, a gente usava dicionário. Pode rir aí, mas a gente usava. Não precisa. Leviandade, insensato, sem seriedade. Então, olha lá, a leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos. Então, você não encarar as coisas de frente com seriedade, com constância, te prejudica no trabalho, no seu corpo físico, nas suas relações afetivas, tudo ao seu redor acaba se tornando de uma maneira tóxico, ruim. Os objetivos morais, sendo relegados a segundo plano, acabam nos deixando desviados dos nossos propósitos terrenos. Às vezes a gente veio cumprir algumas pequenas missões, né, que nós temos individuais, e a gente não consegue, porque fica perdido na materialidade, no que o Tiago colocou lá como concupiscência, nos prazeres sensuais, né, nos objetos materiais. E a gente veio sim, queridos, na encarnação, mergulhar neste mundo material, mas não para mergulhar e se afogar, é para mergulhar, chegar lá e olhar e falar, nossa, a vida não é só isso, e crescer e voltar. O que acontece é que a gente vem para o planeta Terra, encarna na esfera terrestre, em toda essa, né, essa atmosfera terrestre, toda essa psicosfera materializada, e a gente se perde. Mesmo tendo um espírito que garante a nossa encarnação conosco do lado, nos ajudando, que são os nossos protetores. Mesmo assim, a gente se perde. Então, assim, a prova de passar por uma encarnação, a prova de reencarnar, ela não é fácil. Muitos de nós já sucumbimos várias vezes e voltamos, e o importante é a gente encarar que a gente tem que crescer cada dia um pouquinho. Nós não vamos dar um passo enorme, mas qualquer passo pequeno para nós que estamos na carne é muito grande. Olha o quarto parágrafo agora. Para que alguém resolva uma determinada experiência de maneira a corrigi-la, olha lá, voltou na carne, vamos corrigir, ela precisa ter vivido por muito tempo nessa experiência. Olha só, analisando o seu proceder para superá-la. Então, a prova, essa experiência, ela não vem e vai embora rapidinho, ó, vou encostar aqui, vou te dar uma queimadinha e vou embora. Não, você mergulha nela. E aí, conforme você vê essas características, você analisa e cresce. Através da constância, através da fé, através da confiança que Deus nos reserva uma aprendizagem ao concluí-la. Porque nós vamos concluir. Nós vamos. Dependendo da prova, pode levar várias vidas. Pode levar uma só, meia vida. Cada um tem a sua, né? A fé. Aí eu preparo essas ideias e fico aguardando, assim, eu falo, nossa, como ele está falando da fé nessa constância que nós temos que ter, né? Então, assim, a fé, ela é força propulsora de mudanças em nossas vidas. Talvez esse pensamento foi trazido até mim, porque eu tenho certeza que não fui eu que pensei nisso, não. É intuição. Porque a fé, ela renova as nossas esperanças. E as nossas atitudes perante a vida, elas são tomadas com muito mais confiança e responsabilidade quando nós temos fé. Quando nós paramos de querer controlar tudo. Até Deus a gente quer controlar. Né? Olha, Deus está me tentando. Vocês já ouviram essa afirmação? Achei muito forte as pessoas falarem que Deus está te tentando. Deus está me pondo à prova. Inadequado, queridos. Inadequado. Não é assim que a gente tem que pensar na força detentora de todo o bem do universo. Para que ele ia querer ver alguém sofrendo? Assim, né? Aí quando a gente joga a responsabilidade na mão de Deus, Deus está me tentando, a gente é vítima pequenina. Como eu sou... Não, nós não somos vítimas de... A nossa maior vítima é a gente mesmo que se vitimiza. Nós somos vítimas de nós mesmos. Até a forma como a gente olha para Deus diz muito a respeito de como cada um de nós encara a nossa vida, né? O quinto parágrafo.
Necessitamos confiar sinceramente na sabedoria e na bondade de Deus. Aquele que quer ter constância, que quer encontrar, né, nessa vida algo diferente, subir um degrauzinho, pouquinho que seja, é ali que você encontra. Mas não é nesse Deus que você manipula, é no Deus que você estuda, é no Deus que você aprende lá na casa espírita, que você vê nas obras espíritas da codificação, que acaba nos esclarecendo muitas dúvidas que temos. Esse é o diferencial do espiritismo. Ele nos permite ter dúvidas e sana as nossas dúvidas. Por isso que é maravilhoso, né? Então, veja. Mais uma frase que eu coloquei aqui, que eu não sei, eu voltei com tudo, hein, gente? Presta atenção. Veja só. Nós necessitamos de Deus. Mas Deus não precisa, não. Deus está muito bem, obrigado. Nós precisamos confiar em Deus para crescermos. Deus é. Ele só é. Ele está em tudo. Ele é. Ele está no ar que respiramos dentro de nós, em cada molécula do nosso corpo. Nós precisamos dele. Essa que é importante. Deus independe de nós para continuar sábio, de pura bondade e misericórdia. Ele continuará sendo. Ele é e continuará sendo. Como nós nos comportamos frente a essa grandiosidade e essa constatação, né? 6º parágrafo. Os inconstantes continuam atirados pelas ondas do mar, jogados de um lado para o outro, porque não buscam o equilíbrio, a constância e sim satisfazer o seu egoísmo e a sua ganância, perdidos nos bens materiais, né? Então, muitas vezes, como eu já disse, friso de novo, trocam de religiões em busca de um Deus que mais o agrade. Não muda o seu conceito, muda a religião em busca de um conceito que o agrade. Olha como é diferente você mudar a forma que você tem a relação com Deus, né? É bem diferente do que a gente está propondo aqui. Lá no final, então, ele diz assim: quando servires ou aguardares pelas bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia, aquela coisa, aquela ansiedade que nada tem fim, cheio de questões. Faça a sua parte, põe na mão de Deus, confia. Deus sempre é Pai. Não é isso que ele está dizendo ali? E em todos os momentos e os instrumentos do bem ele usa para cuidar dos seus filhos. Sempre de maneira paternal. Aí ele também diz, finalizando ali, ó, a dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva. Não é prêmio de Deus a sua dádiva. Não, é seu prêmio. Se você for merecedor, você superará. Você ganhará uma dádiva. Se você se dispor a mudar. Então, a gente precisa começar a avaliar as nossas visões com relação a Deus, né? E o Espiritismo, para encerrar minha fala e abrir para vocês, esse é o diferencial do Espiritismo, né? Ele coloca o foco da mudança no indivíduo, no seu pensar e no seu fazer cotidiano. Né? Então, cada um de nós temos que entender o que temos que mudar e aí rumarmos em direção a Deus. Porque Ele é e sempre será. Alguém quer colocar alguma coisa? Vou tirar a apresentação. Fique à vontade, gente. Alguma parte que gostariam de destacar? Mary. Oi, Estela. Não, querida, quando você estava falando, eu estava pensando, né? Quando você fala da busca, né? Que a pessoa muda, vai passando por religiões para se adequar. Engraçado, assim, um depoimento meu, né? Que a minha busca chegou aqui onde eu estou. E como isso trouxe para mim mais responsabilidade, eu me sinto mais responsável agora, entendeu? Assim, eu sei que a responsabilidade é mais minha, né?
eu preciso me fortalecer na minha fé, eu preciso compreender, eu preciso, né? Então, ao mesmo tempo que isso me acalenta em algumas situações, também vem para mim, olha, você é responsável, né? Sim. E é o que você falou, é um caminhar. Eu acho que nós somos inconstantes, sim. A gente, por mais que a gente se segure, tem períodos que a gente esmurece. Sim. Né? E Sim. por isso que eu acho também isso que a gente faz, estar junto, mesmo que seja de longe, assim, isso ajuda a gente. Isso fortalece a nossa fé também. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Estamos, não sei se eu estou sim. sendo clara. Está sendo a minha claríssimo. busca me trouxe mais responsabilidade, né? É o que eu sinto hoje, né? E que essa congregação, congregar com vocês, né? Estar com vocês, me ajuda. Eu senti muita falta nas férias. Foi, Estela, olha que coisa. Eu sei que eu preciso me fortalecer, que eu estou começando, né? Que eu preciso estudar, mas eu senti muita falta de estar com vocês também. Entende? Olha que importante, Estela. Não se coloque de uma maneira inferior por precisar disso, porque eu também senti falta. Eu também senti Todos muita sentimos. falta. A gente sente. E assim, a inconstância. Também. Adri, a inconstância que a gente fala dessa busca, você não está em constante busca mudando de religião. Você fez, eu também fiz essas buscas. Só que a gente começou a entender que a busca não estava na religião. A busca não é para fora, é para dentro. Então a gente aquieta. Vamos estudar? Olha aqui, é isso que eu digo que o Espiritismo traz para a gente. Muitos de nós aqui, não sei, vou falar por mim, Estela e, né, os demais eu não posso dizer. Eu não fui espírita. Eu entrei no Espiritismo por causa de dúvidas. E no Espiritismo eu fui estudando, ninguém me trouxe respostas. Porque se me trouxessem as respostas, muito provavelmente eu não estaria. Ué, você foi raciocinada, olha. Exato. Você tem que raciocinar, quem tem que raciocinar é você. E você tem que raciocinar, você tem que buscar, e você tem que estudar. Então, o que a Estela traz de sentir falta de estar junto é muito importante, porque faz parte do nosso crescimento, esse momento da gente dividir. E a gente... Posso? Pode falar. E a gente é inconstante, e seremos até o fim, até que a gente possa evoluir e sair dessa dimensão para uma outra. Porque nosso sistema foi programado para isso. E a gente tem um grau, né, de 0 a 100 nessas inconstâncias, né? Se a gente conseguisse, como a Estela colocou, a minha responsabilidade, a partir do momento que ela consegue ter mais responsabilidade, se conhecer melhor e conseguir perceber o que está fora e o que está dentro e balancear isso, a gente consegue deixar de ser essa onda, ou essa, como eu costumo dizer, é uma sacolinha perdida no vento, né? Vai para cá, vai para lá, né? Ser essa onda aí que você fica nesse mar perdido. Mas trabalhar isso dentro da gente, né? Nessa busca por se conhecer. Porque a gente encarna e busca a todo momento aqui, no nosso dia a dia, estar em conexão com o plano superior. E a gente perde um pouco dessa conexão no nosso dia a dia, por causa do materialismo, por causa de condições emocionais, sociais, psicossociais que vão se formando, né? E a gente vai construindo mágoa, ressentimento, culpa, medo, e esses dramas todos nos fazem constante. Então, no segundo parágrafo, quando ele põe aqui, acho que é o segundo, né? Que é aquela disputa, né, com Deus, estou questionando, né? Isso tem uma construção até mesmo que é cultural nossa. A gente vem de um Deus que é punitivo, né? Você vai lá derrotar e eu vou ficar aqui feliz. Então, trabalhar a nós mesmos, muito bem posto aí pela Estela, trabalhar a nós mesmos diminui essa questão nossa de inconstância. Mas nós não seremos ainda aqui perfeitos, né? Angelicais, né? Nem dá. Não dá. Agora não dá, gente. Nós precisamos voltar. E a Estela levantou uma questão, tipo,
Ah, tem hora que nada tá bem. E é tão normal isso. E tá tudo bem, não tá bem. Esse, por Aí exemplo... você senta no seu não tá bem e vai procurar o que não tá bem, é justo. Alguém pode olhar e falar assim, nossa, a Marilyn há tantos anos é espírita, ela deve se dar tão bem com o desencarne. Esse final de semana bateu uma saudade do meu irmão. Vocês não têm ideia. Porque eu queria ligar para ele. Explica para a Marilyn da carne. Cara, eu quero contar. E aquela dor, eu olhei para mim e falei assim, ei, que é isso? Quer chorar? Pode chorar, mas vamos saber... Vamos voltar? A gente cai. Eu caí sábado, essas escorregadas. Eu escorreguei domingo. E vai. Você ouve uma música, você não acredito. E quanto tempo faz isso já? Indo para 3 anos e meio. É difícil lidar com os problemas, com as provas. Ninguém está lidando aqui bonito. Onde está bonito, gente? No Instagram com os filtros. O resto, filho, não está, não. Né? Mais alguém quer comentar? Eu só acho que essa questão de perguntar, de questionar, é uma coisa normal. Porque eu estando aqui no Canadá, né, e no começo tendo uma dificuldade até agora de achar, né, a religião espírita aqui, que aqui não tem. E verdade, eu tentei outras religiões, né? Eu tipo assim, abri a minha mente, né, para tentar outras coisas, né? Mas não me satisfaz, a satisfação não estava lá, entendeu? Eu entendi o ponto de vista deles, eu questionei, experimentei, eu tentei. Eu acho que isso faz parte da gente, do nosso conhecimento, do nosso crescimento, da nossa curiosidade. E, assim, se você se abrir, né, para conhecer outro tipo de religião e entender, né, assim, em alguns momentos aquela religião me ajudou, mas quando eu questionei, né, as coisas que talvez por ter vindo de uma religião espírita, as respostas não me satisfazem. Não sei se você fala em português. Não me satisfez. Sim, tá certo. Yeah. Então, né, para mim, assim, eu me sinto muito mais feliz, né, nesse encontro que a gente tem aqui, né, que como eu disse também na reunião de sexta-feira, eu tive minhas quedas também, quando a gente estava de férias. Tive as minhas ansiedades, tive os meus medos, né, precisei orar muito e pedir ajuda, porque a gente cai. A gente cai de vez em quando. Sim. Porque cada um tem o seu medo, cada um tem a sua ansiedade, né? Cada um tem o seu problema, né, pessoal, que a gente precisa lidar eu acho que cair é uma coisa humana, uma coisa normal, uma coisa da gente. Mas é caindo que a gente se fortalece, que a gente aprende a andar, né? É que a dor da queda, às vezes a gente dá uma atenção demasiado para essa dor da queda. Você está certa. É caindo que eu vou criar o nó lá do bambu, que eu vou me fortalecer, que eu vou entender, porque se a gente não para, o mundo faz a gente parar, a situação faz a gente parar, né? Então a gente está conectado. Aí vem um baque para que você possa o quê? Olhar para si, olhar para aquele momento, o que é, quantas vezes teve, eu estou num ciclo, estou num outro, porque a gente faz um crescimento que é em espiral, né? Ele amplia a sua extensão e amplia a sua profundidade. Então, a gente passa por ciclos, por isso que cai. A Marilyn tem a saudade do irmão, passa, fica bem, para de novo, aí ela já vai de novo. Aí vai sentindo menos, até que aquilo se acomode dentro dela, né? Quando começa a sair do eixo do ego, passa pelo eixo da sociedade, de todos, né? Dessa manifestação e cai para uma questão de superioridade, né? Tá lá, né? Questionar Deus, né? Como é que a gente está aqui embaixo, na pontinho, tá lá questionando, né?
está fazendo aí comigo? Ele fala assim, estou dando um jeitinho aí na vida só para você chegar aqui melhorzinho. A gente fala assim, né? Deus, o que eu fiz para merecer isso? Não responde, não, tá bom, não precisa responder. Né? Eu já estou fazendo outras perguntas. Eu falo, você sabe que você passou pela Idade Média, meu amor. Não, isso. Não reclama. Não. Ninguém passou pela Idade Média e agora... Somos os mesmos aqui na Terra, desde sempre, né? Temos coisas a quitar, queridos, não é verdade? Certo. Nem questiono mais, fala, tá bom, vamos para a cadeirinha, vamos pensar. Vai no castigo, vai pensar, vai refletir. Então, gente, seguinte, para a gente caminhar para o encerramento, se ninguém mais quiser falar, qual que é, para a gente fechar, né? A gente está falando do diferencial do Espiritismo, para a gente retomar, vamos falar um pouco de Jesus, que a música da nossa oração inicial trouxe, né? Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz. O que é essa cruz, se não as próprias provações que Tiago estava nos trazendo lá na sua citação que o Emmanuel explicou, não é verdade? Então, se Jesus, como nosso mestre, veio à Terra, e ele carregou a cruz, literalmente, para ser crucificado nela, sem nada a dever, para nos dar exemplo. Ele foi um missionário. Jesus não tinha pecado para pagar, né, gente? Né? Já tinha evoluído, governador do nosso planeta. Ele desce, se coloca na carne um espírito de uma luz, que teve que ter milênios de preparação para isso, e ele carrega a cruz, e ele passa a dor. O que ele veio dizer para nós, que somos os pecadores? Então, quando Jesus veio salvar os pecadores, não é que ele morreu por nós lá e nós não vamos sofrer. Olha mais uma interpretação que a gente interpreta do jeito que a gente quer, do que jeito que é mais gostoso para mim e cômodo. Você leu minha mente, Marilyn. Você pensou? Ai, Jesus morreu por mim, pelos nossos pecados. Não. Jesus veio trazer o exemplo, e o nosso modelo, o nosso guia. Ele veio trazer o caminho para que nós consigamos fazer como ele. Pelo menos não igual, porque não vamos conseguir ser igual a Jesus, mas ele passa pela existência terrena, ele encarna. Então, olha a grandiosidade. O que ele quer? Que nós carreguemos as nossas cruzes, que aparecem em nosso caminho. Mas ele não nos entrega, ele vem dar o exemplo, depois ele manda os seus emissários trazerem para a gente essas notícias, e chegam até nós, Emmanuel, dizendo que para carregar essa cruz, de uma maneira que ela não fique tão pesada e desagradável, e que a gente fique esperneando e brigando com Deus, ele nos trouxe as palavras da noite: carrega sua cruz com constância, com fé e com sabedoria, que assim a gente consegue galgar até a pátria espiritual, quem sabe um pouco melhores. Tudo bem? Para a gente encerrar, eu já tinha combinado, Maria vai fazer a nossa prece. Maria, por favor. Queridos amigos, irmãos, vamos então unindo os nossos pensamentos, mentalizando Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, e agradecendo, Senhor, a Sua presença entre nós, que tenhamos sempre a fé e a confiança no melhor por vir, que consigamos, Senhor, não temer as nossas provações, não temer as dores que elas nos trazem, que possamos confiar
na ajuda divina, nos nossos anjos da guarda, que estão sempre conosco, que possamos confiar em Jesus, que nos dá o amparo, confiar nos mentores espirituais, e que prossigamos sempre, Senhor, com a certeza de que chegaremos e que chegaremos bem ao final. Que devemos seguir em nossas provações com resignação, entendendo o porquê estamos passando por tudo, entendendo que são dívidas que estão sendo resgatadas, que não é um castigo divino, que estamos simplesmente nos desfazendo dos males que nós próprios cultivamos. Obrigada, Senhor, por estar sempre conosco, nos fortalecendo, nos amparando, não deixando com que nós desistamos. Não deixando que nós nos sentíssemos sozinhos, não permitindo que a dor tome conta de uma tal maneira que percamos a confiança em Ti. Obrigada por tudo que nos dá, por todas as bênçãos, por todas as oportunidades. Que assim seja. Obrigada, Maria, pela belíssima prece de encerramento. Obrigada a todos, meus queridos e minhas queridas. Eu vou encerrar a gravação e a gente se vê na próxima segunda. Voltamos com tudo agora, com as segundas com o Emmanuel, tá bom? Um abraço.